Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 28 de maio de 2024. Estamos começando mais... 28 não, gente. É 28. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça que eu diminua, né? Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albana, amém? Ai, tá um friozinho aqui em São Paulo. Eu tô meio gripada, só por Deus, viu? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Pai. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que você tem confiado na minha pessoa. Nessa hora também, Pai, apresenta a vida daquele irmão, daquela irmã que está do outro lado, Pai. Ouvindo, Pai, essa live, essa palavra, que você possa sair de encontro com ele, guardando, livrando. Se tiver alguém desempregado, que você possa estar abrindo a porta. Se tiver alguém enfermo, que você possa estar curando. Eu não sei, Pai, necessidade, mas o Senhor é o Deus que tudo sabe, que tudo conhece. Senhor, visita os três poderes do nosso país, executivo, legislativo, judiciário, visita os nossos governantes, visita ali o Rio Grande do Sul, que está passando por esse momento, Pai, de catástrofe. Visita a nossa nação, visita, Pai. É o que eu te peço neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Visita os hospitais também, Pai, os presídios, leprosários, visita os idosos que são abusados, espancados, as crianças que são maltratadas, que são abusadas, espancadas. Deus, são tantas situações, e venha nos livrar, Pai. Nome mal, violento, sanguinária, que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Senhor. São tantas coisas, né, irmãos? Mas não é fácil, não. A gente está na maratona de João. A gente está na maratona de 1 Tessalonicenses. Estamos no último capítulo hoje, né? Amanhã, dia 29, vamos já estar entrando para 2 Tessalonicenses. Amém? Vamos lá? Meditando aqui na quinta. 1 Tessalonicenses 5 diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisam escrever-lhes, pois vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos o dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança e da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormimos e vamos unidos a Ele. Por isso, exorte-se e edifique-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa, Pai, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração esses dias, 1º e 2ª Tessalonicenses. Hoje nós estamos terminando, Pai, a primeira carta de 1 Tessalonicenses. Estamos no capítulo 5, Senhor. Deus, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Amém. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Então, o apóstolo Paulo, instruindo aqui os irmãos, né? A gente viu nas outras cartas que ele vem, né, exortando eles sobre a vida do Senhor, para estar preparado, para não participar daqueles que é imoral, né, que é impuro. E ele vem aqui no capítulo 5 dizendo, né, irmãos, olha que lindo, irmãos, quanto aos tempos, às épocas, não precisamos escrever-lhes, né, pois vocês mesmos sabem, ele diz bem claramente, assim, ó, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então ele tá falando, tá explicando, né? Por que tempos e épocas, né? Porque desde que Jesus subiu ao alto, né? Voltou, está à direita do Pai, tem cristãos esperando a vida dele, né? A vinda do Senhor. Mas mas tinha muitos tessalonicenses que não entendiam ainda esse mistério. Ele estava explicando para eles, né? Tentando enxertar neles a vinda de Cristo. E ele diz assim para eles, né? É muito interessante que ele diz um 2 assim: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então, assim,
Você esteja atento, esteja sempre preparado. Porque não vai ter aviso, vai ser de repente, né? Ele diz assim que é um tempo em que Deus ele vai intervir com o juízo, com a bênção dele. Então, o que acontece? É muitas coisas juntas. Tem o juízo de Deus, tem pode ser conhecido como dia da redenção, mas também é o último dia, é o grande dia, ou simplesmente o dia, não sei, né? O Evangelho, o Novo Testamento e o Velho Testamento fala de várias maneiras, né? Mas o dia do Senhor virá. Então, assim, ele vai vir como? Ele não vai avisar, né? É simplesmente o dia do Senhor. E esse grande dia será a consumação de tudo que já foi dito, desde Gênesis até Apocalipse. Será consumado, aleluia, será consumado, tetelestai, né? Isso é consumado, como foi na cruz, né? Mas a vinda será tão inesperada como um ladrão à noite. Aqui, eu fechei a porta, eu tô dormindo. O ladrão avisa que vai vir. Eu vou roubar sua casa amanhã. Vou roubar sua casa amanhã à noite, 8 horas. Não, não vai, é de repente. A vinda do Senhor vai ser assim. Por isso nós temos que estar preparados. Então a gente faz o que? A gente fecha a porta para o ladrão não entrar. A gente mantém o portão fechado. Hoje em dia tem muitas mais coisas, né? Hoje já tem... Ai, gente, aquelas câmeras de vigilância que fica vigiando de longe. Você vigia a sua casa. Mesmo assim, tem muitas casas que em condomínio fechado que não impede de serem roubadas. E a vinda do Senhor vai ser assim. Então a gente não pode deixarmos ser roubado por esse momento épico, por esse momento único, né? Então a gente tem que estar, oh, aleluia, todo tempo nós temos que estar guardando a nossa mente, o nosso coração, né? Nós devemos estar em paz, nós devemos estar nos abstendo daquilo que vai nos afastar do Senhor, amém? Sempre, sempre, sempre. O intuito do diabo é que a gente venha ficar. Ele diz nos 3 assim: quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto parto a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. A mulher grávida é assim. Quando você sente a dor de parto, você fala, eu vou sentir a dor amanhã. Não, você não vai sentir a dor amanhã. Porque é algo que acontece quando a criança já está madura, ou até quando ela está precipitadamente querendo nascer. A gente não tem controle nenhum, simplesmente acontece. O que a gente vai fazer? Sentir a dor de parto, né? Então vai ser como uma dor de parto vir de repente. Não é um parto cesárea que a gente planeja. Não, é de repente, né? Então, então a gente tem que estar bem atenta para não deixar de servir o Senhor em todo o tempo, né? Porque essa ruína da vida, ela vai acontecer para todos aqueles que não serviram a Deus, que não tiveram uma vida com Deus. Vai ser de repente, igreja, né? Vai ser uma surpresa. Agora você imagina aqueles que rejeitaram o Senhor. Você imagina os incrédulos como que vai ficar, né? A gente pode dar aqui, tipo, uma pinceladinha, igual Noé, né? Quando o dilúvio veio. Nunca tinha chovido, né? E as pessoas... Noé foi mais de 100 anos fazendo aquela arca, né? Eu creio que cada prego que Noé batia ali era... Noé falou, se converta, se converta. O povo simplesmente debochava de Noé, né? Então, é inevitável, né? Vai ser inevitável a vinda do Senhor. Ela vai acontecer, porque é algo que Deus já preparou, entendeu? Então, assim, não tem como. Vai acontecer. Ele diz assim no 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que possa esse dia no 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, somos 5. Filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Então ele está falando assim, gente, não dorme. Portanto, não durma. Não durma, esteja atentos e sejamos sóbrios. Olha as indicações que ele dá. Por quê? Porque outrora, quando a gente não aceitava Jesus, que a gente vivia nas trevas, era uma coisa. Mas a gente saiu das trevas para a luz. Então, nós somos nova criatura em Cristo, ok? Até aí, perfeito. Então, nós... se a gente for surpreendido, é porque a gente não está tendo aquela vida de luz que a gente
quando a gente aceitou Jesus, aleluia, levantamos a mão, Senhor, confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e Satanás, o inimigo da nossa alma lutando para ficar saindo, e ele tem que sair porque a luz habita em mim, habita em você. Somente se deste modo você realmente não tiver sido convertido e trevas há em você, você vai ficar. Mas caso contrário, não, igreja, né? Ele diz assim, os crentes já não vivem mais nas trevas. Nem são trevas, nós somos luz, né? Então, o que acontece também? E ser filho de Deus não é para qualquer um, né? Porque Jesus diz assim, João 8,44, diz assim, vós tendes como pai o diabo, né? Porque eles mentem, porque eles enganam. Então, o pai da mentira quem é? O diabo. Mas nós temos como pai Deus, né? Então, nós estamos o quê? Das trevas para a luz. Então, nós temos que viver na luz, entendeu? A luz tem que fazer parte da minha e da sua vida. É algo costumeiro, é algo natural. Então, o que acontece também? Portanto, não durmamos como os demais, fala no 6. Mas sejamos atentos e sejamos sóbrios, né? Pois os que dormem, dormem de noite. Por quê? Como assim dormimos? Os incrédulos, eles são espiritualmente insensíveis, eles não estão nem aí, igreja. Tem gente que rejeita literalmente a Deus. Né? E eles não estão nem aí. Eles estão aqui no sono assim, na indolência, não tá nem aí. Mas os filhos de Deus vai fazer o quê? Vai estar atento, vai estar orando, buscando, jejuando, se abstendo do mal. Então, esses temos que ser sóbrios em todo o tempo, né? Porque o que dorme de noite, sim. Mas ele tá falando da segunda vinda de Cristo. Então, a gente tem que estar, né? Não tá dormindo em todo o tempo. Nós temos o sono normal da noite. Mas espiritualmente nós temos que estar acordados. Lembra lá das vezes de prudente e imprudente? As 10 cochilaram. Mas 5 tinha azeite e 5 não tinha. Então, a gente tem que ter essa vida com Deus, né? Então, há sempre uma diferença da luz com as trevas, das noites para o dia. Então, a gente sempre tem que estar atento. E ele diz, mas aqui assim também no 12, né? Nos 12 não, no 8. No 7, continuar. E diz assim, né? Dorme de noite. E os que se embriagam de noite. Então, ele tá falando, a gente não pode estar se embriagando, nós temos que estar sóbrio, nós temos que estar ligado no Senhor, né? Ele diz aqui no 8 assim, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, olha que lindo. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor, o capacete da esperança e da salvação. Então, desculpa, gente, eu tô querendo gripar de novo. Então, ele tá explicando, nós, porém, que somos o dia, no 8, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança e salvação. Quem vai vestir é os sóbrios? Claro, não aqueles da noite, não aqueles que se embriagam, né? É pra luz, caracteriza que nós somos luz, faz uma referência à luz aos cristãos, né? E se refira também à segunda vinda de Cristo, que é a fé, o amor, o capacete, a couraça, sempre está vestido, sóbrio. Tudo que é limpo, que é puro, pertence a Jesus. Tudo que é obscuro pertence às trevas, né? Então, essa armadura aí, a gente vê na armadura de Deus, Efésios 6:10, né? Então, a gente tem que estar sempre revestido das coisas do Senhor. É uma virtude minha e sua, né? A armadura de Deus, né? A palavra do Senhor, buscar e revestir de toda a armadura de Deus, né? E a gente vê também que a gente vai estar equipado para uma batalha, porque nós somos uma batalha espiritual, igreja, e não é brincadeira. A batalha está travada, a guerra está travada. Aleluia! Igreja, a gente tem passado cada luta que fala assim, meu Deus, me dê graça. Então, e a gente vê que é uma triade, né, junto. A fé, a esperança e o amor, elas têm que estar juntas. Então a gente não vence. No 9 ele diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele não quer, ele não nos destinou para a ira vindoura, né? Que está lá para aqueles que não querem, que endureceram o coração, que rejeitaram o Senhor, não, né? Ele quer que estejamos o quê? Como é que se diz? Vivendo a consumação da salvação, né? Conseguir consumar aquilo que a gente está tentando viver aqui, né? E ele vem mais no 10 e diz assim, ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormimos e vivemos unidos a ele. Quer dormindo de noite, quer acordado,
nós estejamos em todo o tempo atrelado a quem? A Cristo. Eu não vou fazer isso porque desagrada o meu Deus. Você tá entendendo? A gente tem uma conduta, a gente tem uma vida com Deus, né? Então, é no sentido moral mesmo, de que assim, eu não vou fazer porque isso não condiz com a luz. Eu não vou fazer porque isso não está de acordo com o Cristo que eu sirvo, que eu professo. Não está de acordo com o ser cristão, mentir, roubar, enganar, perseguir, caluniar. A gente vê que dentro da igreja tem pessoas que sobem, que para ter cargo, para se aparecer para homens, gente, ela tripudia, ela passa por cima, ela tritura. Essa pessoa teve encontro com Deus? Não. Ela tá nas trevas, tá se enganando a si própria. Mas naquele grande dia ela não vai ter tempo. Se ela não acordar hoje, mesmo dizendo que tá servindo a Deus, que é pastor, que é missionário, que é diácono, ela vai ficar. Vai ficar porque, olha, a coisa é doida de se entender. Porque as coisas do Senhor é loucura, né? Então, sermos de Cristo termos um relacionamento que nada pode destruir a nossa aliança. Nada, nada. Nada pode destruir. Nós temos que estar unidos ali, ó, uma aliança. Unido com Cristo. Ele diz mais bem para você. Por isso, exorte-se e edifique-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, você tem que exortar, né? A gente tem que edificar. Por quê? Porque edificação do cristão é o que vai nos fazer entrar na glória. Porque, igreja, tem dia que a gente está triste, está chateado, está abalado, com as dificuldades, né? E não é fácil. Então, nós temos que estar ajudando um ao outro. Esse que é o objetivo do verdadeiro cristão. Não tirar pedra, coisa, né? Perseguir, isso já é papel do Satanás. Diz mais aqui assim, no 12. Agora, eita, meu Deus. Agora, lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com que se esforçam no trabalho entre vocês, quer que os lideram no Senhor e os aconselhem. Então, o que acontecia também? Tinha uma dificuldade aqui no 12, né? Paulo, ele sempre deixava assim claro que os irmãos, eles tinham que estar trabalhando, eles tinham que se esforçarem para trabalhar, para não ser peso para ninguém, porque ele não era, né? Então, assim, ele fala assim, a liderança da igreja, ela tem que trabalhar. Então, esforce. Possa ser que ele esteja falando com os presbíteros aqui? Olha só, agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que o lideram no Senhor e os aconselham. Possa ser que ele está falando do presbítero? Possa. Pastorado? Porque presbítero naquela época significava pastor. Então, possa. Então, assim, eles trabalhavam braçal e ainda trabalhavam na obra, ajudava. Tinha muitos outros que trabalhavam. Então, assim, se você puder ajudá-los, porque é muita coisa, né? Se eles puderem ficar só na obra, vamos dizer assim, é melhor. Mas se não, eles vão estar trabalhando. Então, no 13 diz assim, tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Paulo ensinando, né? Por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, conforte os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. O que está acontecendo, né? Ele está falando por causa do trabalho dele. Então, eles trabalhavam, os presbíteros, tanto trabalhavam fora, ainda tinha que trabalhar na obra. Então, eles estavam pedindo assim, se eles pudessem deixar só eles trabalhar na obra, que seria digno, né? Porque da alta posição deles, não que estava puxando o saco, mas assim, alta posição em quê? Né? Em que eles trabalhavam muito e ainda tinha que trabalhar na obra. Se eles pudessem, seria de grande valia, né? Aliviá-los, né? Para ficar só na obra, ou seja, de abençoá-los. Então, ele fala assim também que vivam em paz, né? Que todos os cristãos em geral vivessem em paz. Então, porque assim, ser líder e subordinado não é algo fácil, né? Sempre é uma picuinha. E no 14, ele diz assim, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, conforte desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Olha só, por que ociosos? Porque pensa a ansiedade que eles tinham. Meu Deus. Então, eles tinham tanta certeza da segunda vinda que muitos já não queriam mais trabalhar, segundo os estudiosos, né?
queria ficar em casa, abandonar o emprego, estavam ansiosos, só queria se preparar para a segunda vinda. Mas Deus, ele não deixou o dia e a hora, né? Então, muitos desses, eles eram fracos, né? Estavam desanimados, porque Jesus não viam, né? E deviam trabalhar, mas estavam desanimados, estavam fracos. E deviam ser ajudados, e não rejeitados pelos fortes, para aqueles que já entenderam o mistério. Porque o evangelho do Senhor é um mistério, né? Pensa, gente. Pensa o povo abandonando o serviço, que situação. Ele vai vir hoje, amanhã, e não vai. A gente tem uma ideia, se eu me fez lembrar aqui, que quando Jesus, ele ascendeu ao alto, né? Ele foi visto por cerca de 500 irmãos. Ele falou assim, ó, eu vou para o Pai, você seria o Consolador, e falou assim, ficai aqui até que do alto seja revestido, tá em Atos 1, de poder. Então vinha o Pentecoste, tinha cerca de 500 irmãos. E nisso, os dias foram passando e nada acontecia. Igreja, quando o Pentecoste desceu, quando o ato dos apóstolos aconteceu, mesmo a descida do Espírito Santo de Deus, lá no cenáculo só tinha 120 irmãos. Ou seja, menos da metade já não estava mais. Isso aí você pode acompanhar em Atos 1, mas esse relato dos 500, ó, 1 Coríntios 15, versículo 4, 8, diz assim, ó, 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, do 4 ao 8, ele diz assim, 1 Coríntios 15, vamos ver, do 4 ao 8, diz assim, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, falando de Cristo, tá bom? E apareceu a Pedro, depois aos 12, e depois disso apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois deste apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Paulo falando, né? Então, esses 500 aí, quando ele fala desses 500, é possível que seja ali bem, né, na descida. Tinha, como é que se diz? 500 irmãos ali que viram, né, de uma só vez a subida e o aparecimento de Jesus. E de repente, no Pentecoste, cadê? Diz aqui, ó, tendo dito isso, foi levado às alturas e quando eles olhavam, a nuvem cobriu a vista deles. Aí, quando é em Atos 1,15, Jesus é ascendido. Quando é no 1,15, diz assim, naquele dia Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas, né? E disse, irmãos, é necessário que se cumprissem as escrituras, né? Que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas que serviu. E aí, né, é o que acontece. Então, nunca vai ter aquele monte. A perseverança é para poucos. A gente tem que perseverar porque não é fácil. Não é fácil, igreja. E ele tá falando aqui que a gente tem que o quê? Ajudar os fracos. Ele vem mais e diz aqui no 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns com os outros, para com todos. Nós temos que ser bondosos. Porque a retaliação nunca foi coisa de cristão. Sabotagem também, né? Então, nós somos chamados ao quê? A perdoar. Não é fácil, igreja? Não, não é fácil. Não é. Eu costumo dizer, eu não tenho inimigo, mas muita gente me odeia. Porque o espírito que aí me incomoda. O que eu vou fazer? Eu não tenho nada contra eles, mas eles me odeiam. Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Diz assim, em 16. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Alegre-se sempre. Quanto a essa prática de oração contínua e alegria, é algo que tem dia que a gente não tá alegre, tem dia que a gente tá triste, tá chateado por causa das circunstâncias. E orar continuamente. Nós temos que orar, não tem jeito. Deem graça, né? Por quê? Porque nós somos diferentes. E nós temos que ser, né? Porque nós não somos carnais, nós somos espirituais. Então, nós temos que estar gratos a Deus em todo o tempo. E não é fácil, igreja. Tem dia que não é fácil. A realidade tem dia que não é fácil. A gente olha para a circunstância, a gente até chora. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que está no céu. Como diz o Salmo 121,
Eleva os meus olhos para o monte, onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele diz mais aqui, não apaguem o espírito. Não apague o espírito. 19. Não trate com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. Fiquem com o que é bom e afaste de toda a forma de mal. Ele está nos ensinando, né? Não apague o espírito, por quê? Porque a presença do Espírito Santo de Deus é necessária na minha e na tua vida. Que as dificuldades não venham tirar o brilho de Cristo na minha e na tua vida, né? Que não venha nos tirar. Então, ele está nos ensinando, nos advertindo. Então, assim, ele fala também que a profecia, né? Que a gente não pode tratar com desprezo. Quanto ao dom da profecia, porque a profecia é uma das funções de Deus, né? Para nos sustentar. Mas a gente tem que pôr à prova todas as coisas, né? Por quê? Porque a aprovação do dom da profecia não significa que qualquer pessoa pode estar falando no Senhor e deve ser aceita, não. Tem critérios, né? Deus, ele tem a maneira dele. Mas ele deixa clara que a doutrina ela deve ser avaliada também, né? E que deve estar de acordo com o evangelho genuíno e puro que é pregado, né? Ele diz assim, afaste de toda forma de mal. Por quê? Porque há muitas coisas ruins, muitas coisas mal, muita mentira, muito engano. Ele diz aqui no 23 que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando de uma, né, corpo, alma e espírito, né? Então ele está falando, a gente tem que estar cuidando. Então, assim, essa paz aqui só vem de Deus também. Não vem de Deus, né? E todo o corpo, toda a alma e todo o espírito. Ele quer dizer que tudo que há em mim, em você, em todas as partes, tem que exaltar, tem que glorificar a Deus. E não é fácil, igreja. Olha, a gente tem que ter consciência disso, não é fácil, né? Mas Paulo, ele diz aqui também que ele tinha uma confiança, né? Aquele que o chamou é fiel e fará isso. Quem chamou eu e você? Foi o próprio Deus. E mesmo, igreja, na dificuldade, ele continua sendo fiel. Mesmo que nós sejamos infiel. Nós temos que ter essa confiança em Deus, sempre. Sempre depender de Deus, porque se a gente depender da nossa força, a gente cai. Nesse instante mesmo eu estava orando e eu estava pensando, eu falei, Senhor, se não for o Senhor, eu caio. Segura na minha mão. Porque a gente cai, igreja, a gente cai. E muitas vezes Deus me tirou do lamaçal de lodo, porque senão eu estava lá, com bolotas do porco, porque o nosso corpo, a nossa tendência pecaminosa é essa, infelizmente, né? Ele diz no 25 assim, irmãos, orem por nós, salve todos os irmãos com beijo santo, diante do Senhor, encarrego vocês de levarem esta carta a todos os irmãos, né? Paulo, ele viu a saudação e beijou a todos, né? Antigamente ia aquele beijo santo no rosto. A nossa, no Brasil aqui é diferente, né? A gente cumprimenta dando a mão, né? Lá antigamente, eles, deve ter até hoje, né? Lá pra eles que é um beijo santo. Quem tem esse costume, tem um ministério aqui no Brasil que tem esse costume, né? E aí diz no 27 assim, diante do Senhor e carrego vocês de levar essa carta. No 28, graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Então ele tá dando graça, né? Então Paulo, ele sempre termina, né? Como é que se diz? Dizendo para os membros da igreja que eles devem, né? Ler a carta, que eles devem respeitar um outro, que eles devem ter preocupação com as coisas do Senhor. E ele sempre termina abençoando ele, né? Com a bênção. Aí, ó, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês, abençoando cada um deles, amém? Terminamos aqui a carta de 1 Tessalonicenses, né? O livro, a primeira carta, e vamos tá indo para a segunda amanhã. Deus abençoe, fica na paz, tá bom? Um dia abençoado para vocês.